E aí pessoal, aqui quem fala é o Guto e sejam bem-vindos a mais um vídeo. Eu tenho agora planejado para os vídeos das terças-feiras a gente fazer um vídeo de primeiras impressões, porque com o tempo eu percebi que tem muita coisa de anime e principalmente muita coisa de BL que eu ainda não assisti, que eu não tenho a menor ideia do que fala. Então eu decidi que aí nas terças-feiras eu vou fazer um vídeo de primeiras impressões, salvo inícios de temporada, que eu vou fazer vídeos de primeiras impressões provavelmente ao longo das 2 primeiras semanas sempre. Então para aproveitar desses vídeos de terça-feira, é importante que você sempre deixe nos vídeos de terça-feira, nas primeiras impressões, um comentário dizendo aí algum anime, me dando a ideia de algum anime que você gostaria que eu fizesse vídeo aqui. Porque o anime que eu escolhi hoje, por exemplo, é um dos que me foi pedido assim 1000 vezes. Me pediram muito pra eu falar sobre esse anime aqui. Ele não é um anime, ele é um donghua, que é uma animação japonesa. Ele é originado de uma novel BL chinesa. E ela fez tanto sucesso lá na China que eles adaptaram ela para diversas outras mídias. Primeiro para manhwa, que é o tal do mangá chinês. Depois para audiodrama, CD-drama. E aí eles adaptaram ela também para uma versão em anime. A gente vai falar hoje sobre Mao Uzushi, ou Grandmasters of the Demonic Cultivation, alguma coisa assim. Eu acho que é isso mesmo o título o título que foi adaptado para o ocidente. Primeiro que eu tenho conhecimento da sinopse do anime e apenas do primeiro episódio, porque, como vocês sabem, para eu gravar os vídeos de primeiras impressões, eu procuro me manter focado ao primeiro episódio. Eu assisto ele, normalmente eu me organizo para assistir poucos minutos antes de gravar esse vídeo, para eu não perder a essência, para eu não perder a minha opinião crua ainda sobre o anime. Então, considerando a sinopse e as críticas que eu já li pela internet, eu percebi que ainda falta uma quantidade infinita de coisas e informações para aparecer ainda na história. Só que eu preciso gravar esse vídeo dessa forma. Se ele tiver um retorno muito bom, eu gravo um outro vídeo falando depois o que eu achei depois de assistir todos os episódios dessa primeira temporada. Porque uma coisa eu garanto pra vocês, eu vou terminar de assistir. Eu vou terminar de assistir porque ele é muito bom. A gente, pra entender bem a história, primeiro tem que conhecer o contexto histórico. Primeiro entenda que ele é embasado, toda a história é construída em um ambiente que envolve muita fantasia sobrenatural, uma história toda de época na China, envolvendo elementos do folclore chinês que são todos vinculados a essas questões mágicas. Então a gente vai conhecer aí uma época onde as pessoas chamadas de cultivadores treinavam corpo e mente para estarem sempre preparados. Eles treinavam o corpo, principalmente com artes marciais, e treinavam sua mente para desenvolver aí algumas artes místicas e também fortalecer o seu corpo e sua mente. Um rapaz chamado Wei Shan, que era um cultivador e era um rapaz super de boa, muito alto astral, que tinha um coração muito bom, ele acabou se envolvendo aí com umas artes de cultivo demoníacas e de necromancia. Então ele passou a se envolver com umas artes meio obscuras, onde ele conseguia levantar cadáveres que obedeciam ele. E isso acabou assustando outras pessoas. Ele foi encurralado então por 4 grandes clãs das redondezas. E também tinham cultivadores aí junto com eles. E ele acabou sendo derrotado pelo Shadi, ou Shidi, whatever, dele, que seria meio que um colega de estudos dele, uma espécie de irmão mais novo do clã. Anos depois, a gente aí vê um rapaz que era conhecido como Lunático e Manga Cortada, que pra quem não sabe, Manga Cortada significa, é uma gíria em chinês para rapazes gays. É uma história que conta sobre um imperador que um dia acordou e viu seu amante dormindo sobre a manga da sua roupa, e ele cortou a manga para não ter que acordar o seu amante. Então os chamados manga cortadas passaram a ser gays lá na China. É um rapaz bastardo que vivia sob os cuidados da família que dominava a vila, dominava a região. E em um determinado dia ele acaba fazendo aí um ritual de invocação
e ele invoca um espírito para se vingar dessa família, porque maltratavam muito ele. E o espírito que é invocado é logo do Wei Xuan, que é esse grande cultivador que acabou se envolvendo com artes demoníacas e então foi morto. Ele tem uma personalidade super descontraída e curiosa e é muito legal de ver isso. Porque a gente não tem conhecimento nenhum desse rapaz, mas a gente vê que dentro de todo aquele cenário obscuro, a gente tem essa personalidade super divertida e descontraída do Wei Xuan, que leva a gente a pensar como alguém teve coragem de matar esse rapaz, como ele acabou se envolvendo com esse tipo de coisa. Ao longo do episódio ele acaba se envolvendo aí em uma confusão com a família que cuidava dele, mas maltratava muito ele, e outros cultivadores. Toda essa família com quem ele vivia acaba sendo morta, e esses cadáveres, esses fantasmas, eles são muito agressivos. E os dois cultivadores que estão na vila para ajudar eles não têm ainda domínio bastante da magia para conseguir conter esses fantasmas. O Wei Xuan, ele se aproveita da figura de lunático que o rapaz tem para não ser descoberto, para não ser revelado, só que de forma escondida ele acaba sempre tentando fazer alguma coisa para ajudar. Usando os poderes dele, as habilidades dele como cultivador, só que ele fica o tempo todo tentando não se expor, tentando não ser descoberto. Ao final do episódio, quando a coisa fica realmente tensa, realmente preocupante, ele tá prestes a se expor de forma aberta, então uma figura de um homem mais velho e muito bonito aparece. Ele se livra facilmente do fantasma e aí assim acaba o primeiro episódio, a gente fica aí na curiosidade de quem é essa figura que apareceu. Em resumo, esse é basicamente o primeiro episódio do anime. E eu fiquei muito curioso de saber como isso vem a se desenvolver daqui pra frente. Todo mundo fala que ele é um BL. Nas descrições oficiais, que eu dei uma pesquisada na internet, ele não está discriminado como yaoi ou BL ou shonen ai, né? Nenhum desses gêneros exagerados, porque eu acho que BL tá mais do que bom. E eu também dei uma pesquisada sobre a novel, que diz que a história, o romance entre os protagonistas na história, ela fica toda meio entre linhas. Então dá uma boa curiosidade de como eles vão desenvolver esse romance no anime. E é uma das coisas que me instiga a assistir o resto do anime. Se bem que se não fosse o fato de ser um BL, eu iria assistir de qualquer jeito. Porque o ambiente mítico, sobrenatural, onde foi construída toda essa história, ele é muito interessante, ele te deixa muito curioso de conhecer mais das artes que os cultivadores realizam, te dá vontade de conhecer mais do passado que envolveu o Wei Xuan. Eu queria até ter assistido mais episódios para poder desenvolver um pouco mais sobre as personagens. Porque, pelo que eu vi, os dois protagonistas são o Wei Xuan e o rapaz que aparece agora no final do anime. Então eu não consegui saber muito sobre ele. O Wei Xuan é um personagem interessantíssimo, porque tudo que é vendido sobre ele no começo do episódio é uma imagem muito sombria, muito estranha. E a gente tem um personagem completamente divertido, de boaça com a vida, que ele se aproveita muito da imagem de lunático do rapaz do corpo que ele assumiu, pra poder fazer as coisas que ele quer, e ele se aproveita disso abertamente. Também o design das personagens é assim uma coisa maravilhosa. É um shonen assim do começo ao fim, porque todos os personagens eles são lindíssimos, eles se aproveitam bastante da ambientação naquele contexto histórico, naquele contexto histórico chinês, de história de época, e eles constroem toda a característica visual dos personagens com base nisso. Então são aquelas roupas glamourosas, homens de cabelo compridos, mas rosto impecável, e eles não poupam o trabalho de construir personagens com uma aparência muito bonita. É o tempo inteiro isso. Tanto os personagens secundários, mais jovens ali que aparecem, quanto os protagonistas são assim, os únicos que eles constroem de uma forma mais debochada,
que não seguem os padrões de beleza orientais, né? São as pessoas de quem o Wei Shan veio se vingar, então são meio que os vilões dessa época que faziam mal ao rapaz que invocou o Wei Shan. O que eu acho uma pena é que eu não tenho propriedade técnica para falar sobre Steph e sobre estúdio aqui, porque eu acho que é o primeiro anime chinês que eu consumo. Talvez eu já tenha consumido alguma outra coisa, mas não me apeguei a ele. E pode ser que seja o primeiro, então eu não tenho conhecimento o bastante de outros trabalhos da Steph ou do estúdio para poder me posicionar sobre isso. Mas uma coisa que eu não gostei no anime é a dublagem. Eu acho que a dublagem é bem ruim. Eu acho que as vozes falham bastante. Felizmente a do protagonista é muito boa, mas eu acho que as outras se perdem um pouco e parece que a dublagem não se encaixa muito bem no contexto histórico, na ambientação do anime. E isso que eu acho que foi a única coisa que me deixou, que eu achei desagradável. A trilha sonora, ela é toda de época, então ela se encaixa muito bem na ambientação do anime, mas ela é fraca, não tem nada de especial. É toda composta por músicas não letradas, o que funciona bem nesse tipo de anime de época. Mas ainda assim não é nada de surpreendente, ela é bem esquecível. Já a animação é um caso à parte porque ela é maravilhosa. As cenas de luta, o enquadramento das cenas de luta e toda a animação dela é excelente. Eu até me surpreendi porque eu não esperava uma qualidade tão boa na animação de um anime chinês. Eu tinha esse certo preconceito e eu me surpreendi positivamente. A animação funciona muito bem, ela é bonita, ela é fluida, as cenas de luta elas são um bom exemplo disso, e a animação ela casa muito bem com o design das personagens. Porque toda aquela ambientação mítica, glamurosa, que a gente vê assim dessa China de época, dessa coisa mais antiga, funciona bem com a animação, porque tem efeitos visuais bonitos por causa das lutas e das questões mágicas. Então tudo encaixa muito bem, tanto o design de ambiente quanto o design dos personagens funciona, casa muito bem com a animação e com o enredo, com o contexto histórico do anime. Eu acho que esse é o trabalho nota 10 que o anime tem. Eu acho que esse conjunto funciona muito bem e eu acho que ele é o que o anime tem de tão atrativo. Eu tenho uma curiosidade imensa para saber como se desenvolve o BL daqui pra frente. Provavelmente eu vou terminar esse vídeo, vou assistir mais alguns episódios depois que eu editar. E eu tô muito curioso realmente, porque eu não li a novel, eu não li a adaptação em manhwa, porque eu tenho a perspectiva de que essa deve ser uma história muito densa para eu ler. Só que o anime, ele me deixou muito curioso e me deixou muito ansioso para saber como eles vão desenvolver o romance dos protagonistas. Em resumo, muito obrigado a todo mundo que me encheu o saco para eu fazer o Primeiras Impressões de Maodo Zoshi, porque esse anime, ele é incrível. Ele me surpreendeu assim de uma forma tão positiva que eu ainda tô surpreso. Porque eu esperava aí mais um BL de época, se aproveitando de Bishonen o tempo inteiro, se aproveitando do glamour, do ambiente daquela época, mas não, a gente tem aí um anime com uma história bem densa, bem construída, bem embasada, e a gente tem também, além do BL, muita ação, muita luta sobrenatural, histórias envolvendo magia, toda essa construção histórica envolvendo clãs e famílias da época. Isso é muito legal, porque eles se preocuparam em construir tudo que está em torno do BL ou das cenas de luta, de ação envolvendo a magia. Então eles se preocuparam em fortalecer todos os pilares que constroem essa história. E isso é importantíssimo, porque a gente vê aí muito BL vago, muito BL se perdendo apenas no romance e perdendo o foco, o resto da história de qualquer forma. E eu realmente tenho grandes esperanças de que isso não aconteça aqui. Além de aproveitar os comentários para me indicar outros animes, não precisa ser só BL, gente. Para você me indicar outros animes para eu assistir, para eu fazer primeiras impressões, que esse vídeo deve sair toda terça-feira,
eu quero que você deixe a sua opinião sobre esse anime se você já assistiu. Porque eu sei que muita gente aqui que me assiste, muita gente aqui do meu público já assistiu esse anime, viviam me pedindo pra eu assistir e fazer um vídeo sobre ele. Então tá aqui. Eu, primeiro de tudo, agradeço por terem me feito assistir ele, porque é um anime incrível, eu tô ansioso pra terminar. E eu sei que já tem alguns anúncios de segunda temporada, eu não me informei bem sobre isso ainda, mas eu vi que a gente tem aí, já tem algumas especulações, eu vou me informar um pouco mais depois que eu terminar de postar esse vídeo. Só por favor, tomem todo o cuidado do mundo pra não me dar nenhum spoiler na hora que comentarem sobre o anime aqui, porque eu vou levar algum tempo pra assistir ainda, pelo menos 1 ou 2 semanas, então tomem cuidado com isso. E pra quem é fã de BL, eu vou ter vídeo sobre BL toda sexta-feira agora, vai ser uma mistura de tudo. Só que não vai ser nunca primeiras impressões, vai ser sempre sobre BLs que eu já consumi. Então a gente vai ter aí comics, mangás, manhwas, animes, vai ter animações de outros países, doramas. Então, tipo, coisas que eu já consumi, gostei, quero indicar, eu vou trazer na sexta-feira. Sexta-feira vai ser o dia específico de BL. E também eu posso trazer coisas que eu não gostei, ou eu posso trazer listas, como eu tô planejando fazer aquela que eu já falei pra vocês da Yoneda Kou, indicando mangás dela, aí com a adaptação de Saizuru anunciada. Então a gente vai ter aí um dia só pra BL, pro pessoal que gosta bastante de yaoi, shonen ai. Então pra acompanhar todos esses vídeos, se inscreve no canal, ativa o sininho pra receber a notificação quando eu postar um vídeo novo. Se você gostou desse vídeo, se você gosta de Mal do Zushi, deixe seu like, porque o like ele ajuda muito a divulgar o meu vídeo, ajuda bastante o meu canal a crescer. Me segue nas redes sociais, é @gutunu no Twitter e no Instagram. E lá nas duas você também pode estar me dando ideias de animes pra eu fazer o vídeo de primeiras impressões. Eu tenho muitas indicações legais já, mas eu vou continuar precisando de mais. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo, eu vejo vocês no próximo vídeo. Um grande beijo, tchau, tchau!